Oi, eu sou o Doug e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um pão de canela, que é uma versão fatiada daquele cinnamon roll, que é aquele pãozinho de canela enroladinho, sabe? Que é uma delícia. Então se você gostou dessa ideia desse vídeo, deixa o like. Se você gostou desse ambiente, eu mereço um like nesse vídeo. Então deixa o like e bora pra receita, que é muito simples. Bora lá? Então, para começar a fazer a nossa massa, eu vou colocar todos os meus ingredientes secos dentro de uma vasilha, de um bowl, de uma cumbuca. Depois mistura, a gente abre um buraquinho no meio e acrescenta os ingredientes líquidos. E depois a gente mistura tudo, tá certo? Então eu vou colocar nesse bowl bem grande 500 gramas de farinha de trigo, meio quilo de farinha, juntamente com 15 gramas ou uma colher de sopa de leite em pó. O leite em pó deixa a nossa massa mais macia e também mais saborosa. Acrescento também 60 gramas de açúcar, tanto faz, qualquer açúcar. Acrescento 5 gramas de fermento biológico seco, que é aquele fermento para pão, meia colher de sopa ou meio pacotinho. E por fim acrescento uma colher de chá de sal, tá? Lembrando que uma coisa muito importante é que o sal, ele é um agente controlador de fermentação. Você não pode acrescentar o sal em cima do fermento, tá? Então sempre reserva um cantinho assim para você acrescentar o sal, tá? Porque se ele for em cima do fermento, pode ser que seu fermento ele não cresça muito bem, ele perca um poder de crescer o seu pão, tá certo? Aí eu misturo esses ingredientes com a colher aí, com o fouet, com a colher de pau. Eu abro um buraquinho como se a gente estivesse numa areia de praia, tá bom? E aí no meio dessa covinha eu vou acrescentar 200 ml de leite. Aqui eu tô misturando 60 ml de leite e 40 ml de água. Por quê? Porque aqui eu tenho acesso ao leite cru, que é um leite bem mais gorduroso, tá certo? Se você usar o leite caixinha, você pode acrescentar 200 ml de leite tranquilamente, tá bom? É porque aqui realmente o leite que eu uso é um leite mais gorduroso, mais natural e mais forte, tá bom? Juntamente ao leite eu vou acrescentar 2 ovos inteiros e também 60 gramas de manteiga derretida, tá? Essa manteiga é a manteiga sem sal que eu tô usando, tá bom? Uma coisa importante você lembrar é que tem duas formas de você acrescentar manteiga nos pães. A primeira é você acrescentar ela como líquido, como eu tô acrescentando aqui, que ela tá derretida. E a outra forma é você acrescentar ela quando a massa já está formada, você acrescentar ela como elemento emulsificante. São duas formas e cada uma dessas formas tem um porquê de acrescentar. Então lembra sempre de seguir a receita, porque, por exemplo, em um pão brioche, se você acrescenta manteiga derretida no lugar da manteiga em ponto de pomada, depois que a massa está formada, o seu pão brioche vira uma lamugem, sabe? Não vira um pão. Então segue direitinho a receita para não ter problemas, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Se você estiver fazendo com a sua mão sem usar a batedeira, você pode misturar esses ingredientes com a colher de pau aqui, pode juntar tudo, até tudo se incorporar. Quando ele formar uma massinha, você leva ele para sua bancada, lava as mãos e aí você vai sovar por 10 a 15 minutos ou até a sua massa ficar lisinha e bem elástica, tá certo? No meu caso, hoje eu vou me dar o luxo de usar a minha batedeira planetária. Inclusive, não conversei com vocês, mas eu comprei uma batedeira planetária nova. Quem me assiste aqui no canal desde ano passado, sabe que eu quebrei minha batedeira anterior fazendo massa de pão carioca. Então, essa é uma conquista aqui do canal, porque acaba sendo agora o meu instrumento de trabalho e eu tô muito feliz. E se você gosta de ver pobres realizando sonhos, então fiquem felizes por mim, porque é uma batedeira cara, né? E é o meu instrumento de trabalho hoje pra cá pro YouTube e é linda e maravilhosa. Então fiquem felizes por mim, porque foi sofrida, foi ó, sofridíssima, tudo bom. Então a minha batedeira planetária aqui, ela tem uma velocidade de mistura, que é pra eu misturar todos os ingredientes sem que nada se jogue pra fora, tá? Então eu ligo a velocidade de mistura, espero tudo se incorporar e depois eu volto pra velocidade 2, que é a velocidade de sovagem mesmo, tá certo? E aí eu sovo por uns 10 minutos até a massa ficar lisinha, bem elástica, naquele ponto incrível. Essa massa ela é muito boa de trabalhar na mão, porque ela é um pouco mais densa mesmo. Essa massa ela tem que ser um pouco mais densa, porque a gente vai precisar abrir ela, vai precisar colocar recheio. Então a gente precisa manipular essa massa com mais facilidade. Então ela é um pouco mais densa do que as outras massas que eu faço aqui. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre como amassar pães em cima de uma tábua, em cima de uma mesa, eu vou deixar um vídeo de pão aqui, vou deixar o pão de leite pra você acompanhar, que é muito simples também sovar, não tem mistério nenhum. Mas com a batedeira, gente, hoje eu vou dar uma de chique, ó,
Porque hoje eu tô podendo, hoje eu vou descansar meu bracinho aqui, tá tudo bom. Aí é o seguinte, depois de minha massa tiver sido bem salvada pela minha batedeira ou pelas suas mãos aí, tiver ficado bem lisinha, eu junto ela com minhas mãos, transfiro para uma outra vasilha, cubro com um pano e eu deixo descansar até essa massa triplicar de tamanho. Tá certo? E aí o que você pode fazer? Você pode colocar dentro do seu forno, você pode colocar dentro de um lugar mais quentinho na sua casa. Aqui eu deixei dentro do meu forno, e como eu fiz essa massa antes do almoço, eu deixei ela por umas 2 horas, mas não precisa deixar esse tempo todo. Assim que ela triplicar de tamanho, você já pode trabalhar com ela, tá certo? Enquanto essa massa cresce, a gente vai fazer o nosso recheio, que é o nosso recheio de canela. E aqui eu tô fazendo um recheio de canela, mas você pode inventar isso. Você pode colocar uma Nutella, um brigadeiro, você pode colocar um recheio de coco, que eu já fiz uns pães de coco aqui, também vou deixar aqui nos cards, tá bom? E pode inventar o que você quiser aí, tá certo? No meu caso, para fazer esse recheio de canela, a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar em um bowl 70 gramas de manteiga, pode ser uma manteiga com sal ou sem sal, tanto faz, juntamente com 180 gramas de açúcar mascavo e também uma colher de sopa de canela em pó. A canela você pode ir colocando aos poucos e vendo o quão de canela você gosta, tá? Eu coloco meia colher de sopa e eu vou colocando aos poucos até eu ir medindo a quantidade de canela. O meu aqui deu mais ou menos essa quantidade de uma colher de sopa de canela rasa, tá? Uma colher de sopa rasa, tranquila, mas você pode acrescentar mais se você gostar de mais caneludo ou de menos se você gostar de menos caneludo. A canela. Canela. Ai, minha canela. Enfim, aí o que você vai fazer? Você vai misturar esses ingredientes aí, muito bem. E a dica é, o açúcar mascavo ele é muito caroçudo. E você vai precisar espalhar essa massa numa massa fininha, numa massa que pode rasgar. Então a dica que eu dou é que você misture muito bem o açúcar mascavo, mistura até ficar meio lisinho, para que você possa espalhar e não ter muito trabalho na hora de espalhar, tá certo? Então aqui no meu caso, a gente vai agora abrir a nossa massa, tá bom? Então você reserva o seu recheio, pega a sua massa que já cresceu, que já triplicou de tamanho, enfarinha a sua bancada, a sua mesa com um pouco de farinha, e aí você vai abrir a sua massa. E qual é o tamanho que você vai precisar abrir a sua massa? Aí vai depender do que você quer fazer. Esse pão, ele é todo fatiado. Então a gente vai precisar fatiar essa massa inteira, depois juntar dentro da forma. Isso não é difícil, você vai perceber que não é difícil. No meu caso, eu usei essa assadeira aqui, que é uma assadeira de bolo inglês, tá? E ela tem 11 centímetros por 7 de altura. Então eu cortei as minhas fatias justamente desse tamanho, de 11 centímetros por 7 de altura, pra eu poder ajeitando aqui e ficando cada um do lado do outro bonitinho, tá certo? Se você não tiver uma forma de bolo inglês, você pode fazer na forma dessas, ó. Essa aqui é a forma da minha avó, tá toda amassada, é que eu uso, tá? O que você pode fazer? Você mede a altura, né, dessa forma aqui, eu fosse você usaria até aqui mais ou menos, por essa largura, tá certo? Que aqui deve ser também uns 7 por uns 8 centímetros, tá certo? Então você precisa medir a altura com a largura, tá certo? A largura daqui com essa altura, pra você saber o tamanho dos quadradinhos que você precisa. E aí você vai precisar abrir a sua massa numa espessura de mais ou menos meio centímetros. Não é ideal que fique muito grosso, porque senão seus pedaços vão ficar muito grandões, e nem muito fininho, porque aí você não vai conseguir organizar, tá? Meio centímetro, acho que o meu deu uns 4 milímetros, tá certo? E aí você consegue organizar ela bonitinha. Então aqui eu abri 49 centímetros por 50, eu usei uma fita métrica pra medir certinho, tá bom? E aí eu fui passando o meu recheio. E aí você tem que ter paciência, gente. Esse recheio ele demora um pouquinho pra espalhar, você coloca um pouquinho, vai espalhando com carinho, tá? Pra ele pegar toda a massa. O ideal é que as bordas realmente fiquem pelo menos 1 centímetro sem você passar, vai dar um efeito legal. E também que você espalhe igualitariamente por toda a sua massa que já está aberta, tá bom? Aí você vai se lembrar do tamanho da sua forma e aí você vai cortar os quadradinhos. Uma dica que eu dou é que, por exemplo, essa forma aqui tem 7 centímetros de altura. O que aconteceu com a minha massa? Ela cresceu, eu cortei certinho, e ela cresceu, ficou desse tamanho e vazou no forno, tá certo? Então uma dica que eu dou é que você não coloque toda a altura da sua forma, faça 6 centímetros ou até 5 centímetros da sua massa, tá certo? Deixe uma alturinha pra sua massa crescer, porque essa massa ela cresce bastante, tá certo? Aí é simples, depois de você cortar de um por um, corta com uma faquinha, tá? Não pode ser uma faca de serra, tem que ser uma faca lisa, tá bom? Aí você corta muito bem, ou corta com esse meu, eu chamo de frange, eu não sei o nome técnico disso aqui, mas eu usei um frange pra cortar minha massa, tá? E aí eu vou organizando quadradinho por cada quadradinho na minha forma, vai colocando aos poucos, coloca 4, mais 4, mais 4, mais 4, até você conseguir fazer essa forma inteira. Uma coisa legal é você não se preocupar
Porque assim, a massa ela tem que ter uma métrica, ela tem que ser 7 por 11 mais ou menos. Porém, você não precisa se preocupar em ficar tudo muito reto, porque em cima o ideal é que fique todos eles de um tamanhozinho diferente. Por quê? Porque na hora que você for puxar de um por um, você consegue identificar os pedacinhos, aí você vai puxando, fica maravilhoso, tá certo? Depois de você organizar todos os quadradinhos na sua forma, você vai deixar crescer novamente. E essa segunda fermentação é uma fermentação muito mais rápida, principalmente pra mim que deixei a massa crescer por 2 horas, tá certo? Então essa segunda fermentação minha durou mais ou menos uns 30 minutos só. Cresceu bastante, aí eu pincelei ovo por cima. E assim, uma coisa interessante dessa massa é que ela naturalmente vai ficar mais escura, tá? Por quê? Porque tem canela nesse recheio, a canela vai ficar aparente em cima e o ovo também ajuda a que fique mais douradinho. Então, aparentemente tá até quase queimado, mas não tá. No sabor, é um sabor de caramelizado maravilhoso. Ele vai ficar mais escuro por causa justamente da canela, tá? Então essa parte de cima que parece queimado, não é queimado, tá, gente? É só um caramelizado muito gostoso, por sinal, que fica super crocante, tá certo? Passei o ovo por cima, aí eu levo pro meu forno, que tá mais ou menos a 180 graus aí, por uns 10 minutos, tá certo? E aí ele vai ficar no forno por uns 40 minutos, sim, vai demorar um pouco, porque é alto, é bastante massa que tem aí, e também demora, tá certo? Quando sua casa estiver inundada com cheiro de canela, de pão fresquinho, maravilhoso, é só você tirar da forma, tá? Passa uma faquinha na lateral pra poder sair. E aí é a hora de você comer e partir com toda a sua família, que fica maravilhoso. E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, deixa o like, deixa o comentário de amor. Fiquem felizes por mim, por causa da minha questão da minha batedeira nova, tá? Então fica todo mundo feliz por mim, tudo bom? Que eu sei que tem um monte de gente que, quando eu faço vídeo aqui, o pessoal adora. Então, fiquem felizes por mim que eu tô feliz. Um beijo e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!